Olá, boa noite para você. O Band Cidade começa hoje falando de economia. A crise que afeta o país já reflete no ritmo de produção da indústria no Amazonas. A queda no primeiro trimestre foi de quase 18%. No mesmo período, a taxa de desemprego chegou a 9,4%, superando a média nacional. Um cenário negativo que deve ser ampliado nos próximos dias com a dispensa de trabalhadores por meio de férias coletivas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são 157 mil desempregados no Amazonas. Israel é um deles. Há 3 meses, o estudante procura emprego na indústria e no comércio, mas não consegue. É meio complicado, né? A concorrência é grande. E se nós não formos qualificados para nós não temos de fato uma oportunidade, né? E muitas das vezes as pessoas querem gente com experiência, né? E se nós não temos experiência, nós não entramos no mercado. De acordo com o IBGE, no primeiro trimestre de 2015, o desemprego no Amazonas ficou acima da média nacional de 7,9%, considerada a maior desde o mesmo período de 2013. Conforme a pesquisa, a taxa de desemprego no estado foi de 9,4%. O aumento é de 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse posto do Cine Amazonas, a queda na oferta de vagas chega a até 50%. Outro problema para o trabalhador é a redução no acesso ao seguro-desemprego, que chega a 20%. O que acontece hoje é que, de acordo com a nova regra, como ele precisa comprovar ter recebido nos últimos 24 meses 18 salários, isso impede muitas vezes do trabalhador ter direito ao benefício. Aquele trabalhador que vem pela primeira vez requerer seu benefício. O momento é mais delicado no polo industrial de Manaus, onde aproximadamente 8 mil trabalhadores devem entrar em férias coletivas até junho. O presidente do Centro da Indústria do Amazonas afirma que demitir é a última opção das empresas do setor, mas em abril os empresários foram obrigados a acabar com mais de 3 mil postos de trabalho no PIN. Ajustes fiscais são necessários, mas ele encarece a vida do cidadão. Essa é a dificuldade que o governo está encontrando hoje de implementar esses ajustes, e enquanto isso não acontecer, essas incertezas continuam e a atividade econômica do país sofre como está sofrendo. Ainda segundo dados do IBGE, no mês de março, o Amazonas registrou uma queda de 20,6% na produção industrial, comparado ao mesmo período do ano passado. O resultado é a 12ª taxa negativa consecutiva e a mais intensa desde julho de 2012, e o pior desempenho mensal em relação a 2014. Essa onda de desempregos que assola a sociedade brasileira, e aqui em Manaus não é diferente, principalmente na atividade industrial, faz com que o anseio por novos produtos duráveis que não são primordiais na vida desses indivíduos, fiquem em segundo e terceiro plano. E isso afeta a atividade industrial. E aí nós entramos num ciclo vicioso. Ou seja, desemprego, menos dinheiro no mercado circulando, menos dinheiro, menos consumo, menos demanda por novos produtos, menos demanda por novos produtos, reduz a atividade nas linhas de produção, risco de mais desemprego. Então, esse momento nós estamos passando é um momento delicado para a economia e para a sociedade, e nós temos que aguardar as medidas do governo federal para corrigir. Os professores da Universidade Federal do Amazonas aprovaram esta manhã o indicativo de greve a partir do fim do mês, mas a paralisação das atividades só será definida em uma nova assembleia marcada para o dia 27 de maio. No início da manhã, o ato público reuniu professores e técnicos administrativos em frente à entrada do campus da Universidade Federal do Amazonas. O Dia Nacional de Paralisação das Instituições Federais de Ensino e dos Servidores Públicos Federais aconteceu em todo o país nesta quinta-feira. Segundo o representante do Sindicato Nacional das Instituições de Ensino Superior, uma das reivindicações é a valorização da carreira de professor.
Para os professores, nós estamos reivindicando a valorização da carreira que está desestruturada com a lei que o governo aprovou em 2012, condições de trabalho, mais dinheiro para a manutenção das universidades que estão em algumas situações caóticas. Estudantes da universidade também apoiaram a manifestação e relataram a falta de estrutura e de mais laboratórios na instituição. Falta de professores, falta de estrutura na universidade, a gente passa por muita dificuldade estrutural mesmo na universidade. Então a gente acha importante essa luta para melhorias na universidade, para melhorias para os alunos e para os professores, até salarial também. De acordo com o presidente da Associação dos Docentes da UFAM, atualmente lecionam na universidade cerca de 1.500 professores, que contam também com cerca de 1.600 técnicos. Disciplinas não estão sendo ofertadas por falta de professores. Então, na verdade, nós não estamos em greve e a universidade já está meio paralisada. O presidente ainda acrescenta o corte de 7 bilhões de reais por parte do governo federal, que seriam destinados para a educação pública. O corte feito pelo MEC, que foi o maior corte orçamentário, né, dentre os diversos ministérios. Agora mesmo o FIES, né, reduziu em torno de 50% as verbas, né, para financiamento. No fim da manhã, os professores da universidade realizaram uma Assembleia Geral, onde foi discutido o indicativo de greve da categoria. Por 67 votos a favor, 30 contra e apenas 3 abstenções, foi definido que a categoria deve entrar em greve nos próximos dias. Está tentando construir, na verdade, uma greve dos servidores públicos federais. Né? Assim, aqui está meio devagar, como diria, no estado do Amazonas. Em outros estados, outras entidades, outras categorias estão manifestando essa vontade de construir uma greve nacional. Bandidos disfarçados de garis tentaram arrombar um caixa eletrônico que fica dentro da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da capital. Mas a ação acabou frustrada. A ação na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Pública no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, foi durante a madrugada. Vestindo roupas de garis, 2 homens renderam os funcionários da portaria e tiveram acesso ao posto bancário que fica dentro do local. Em seguida, outros criminosos também invadiram a área restrita. Os criminosos chegaram a cortar um dos caixas eletrônicos, mas não conseguiram levar o dinheiro, segundo informações da Delegacia de Roubos e Furtos da capital. O oxigênio do maçarico teria acabado durante a ação do bando. Os danos foram registrados na frente e na parte de trás do caixa eletrônico. Os ladrões fugiram em um carro da Semusp, levando um aparelho de TV da portaria, além dos celulares dos funcionários. O subsecretário da Semusp se mostrou surpreso com a tentativa de roubo no local. Então, nos espanta, a nossa Secretaria de Limpeza Pública é 24 horas, a nossa circulação dos nossos caminhões que saem da operação e entram diariamente, e nos espantou que entrou essas pessoas aqui e fizeram de repente nosso funcionário. Infelizmente o foco era o caixa eletrônico, não era nosso funcionário, não houve vítima. Pela manhã, a polícia recolheu discos de corte e uma nota fiscal, onde teria sido efetuada a compra de uma das ferramentas usadas no crime. Funcionários que também não quiseram gravar entrevista por medo de represálias, reclamaram da falta de policiamento na área. No início do mês passado, uma ocorrência de bomba foi registrada nesta padaria, que também fica no bairro Compensa. Segundo a polícia, o local foi invadido durante a madrugada por um grupo que tentou explodir o caixa eletrônico. Com o disparo do alarme, a ação acabou sendo frustrada. Segundo os funcionários, os assaltantes fugiram levando dinheiro do caixa, mas também deixaram para trás todo o material utilizado na ação, incluindo um artefato explosivo. A Polícia Civil confirmou nesta quinta-feira a morte de uma estudante de medicina veterinária que estava desaparecida desde setembro do ano passado. Ela teria se envolvido em um triângulo amoroso. Orestes Litaif. O laudo emitido pelo Instituto de Criminalística confirmou que a ossada encontrada no mês passado no Tarumã era mesmo da estudante Taitiane Nascimento dos Santos, de 26 anos. A estudante estava desaparecida desde setembro do ano passado. Ao meu lado está a delegada da DIOPS, Catarina
Saldanha. Doutora, qual o posicionamento da polícia a partir de agora? Olha, a partir de agora, uma vez encontrado, né, os restos mortais, cessa o nosso procedimento em relação à investigação pelo desaparecimento e transferiremos as peças para a Delegacia de Homicídios e Sequestros, uma vez que foi encontrada uma perfuração a bala, né, na cabeça, no crânio da Taitiane, que foi reconhecido e confirmado. Então agora nós transferiremos para o doutor Ivo continuar as investigações, agora no sentido de identificar o autor ou autores do homicídio. Muito obrigado por suas informações, delegada Oreste Litaif, para o Band Cidade. Mais 10 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos pelo Batalhão de Policiamento Ambiental durante uma fiscalização na M070. Ao ser abordado, o motorista do caminhão que transportava a carga conseguiu fugir depois de abandonar o veículo no distrito de Cacaupireira, deixando no local o ajudante de cargas. Para os policiais, ele confirmou que a madeira não tinha o documento de origem florestal, que é obrigatório para o transporte de produtos e subprodutos de origem florestal. O caminhão e a carga foram levados para a delegacia de Iranduba, onde foi registrado o flagrante. A cada semana, a cheia dos rios no Amazonas ganha proporções ainda maiores. Já são quase 155 mil pessoas afetadas nos 29 municípios que foram invadidos pelas águas. Nesta quinta-feira, mais 3 cidades decretaram situação de emergência. Nesta semana, mais 3 municípios do Amazonas decretaram situação de emergência. São eles Beruri, Maraã e Fonte Boa. Com isso, o número de municípios nesta situação passou de 20 para 23. Outros 5 municípios estão em alerta e um em estado de calamidade pública. Benjamin Constant, na fronteira com o Peru, está com pedido de reconhecimento de calamidade pública sendo analisado pela Defesa Civil. Ainda não foi oficialmente atualizado, mas a nossa equipe, conjuntamente com a equipe, estão trabalhando em conjunto. Uma vez que o centro todo de Benjamin foi invadido, a paralisação do comércio teve um prejuízo grande para aquela região, o serviço de atracação de barcos menores está prejudicado e os hospitais já estão com uma demanda muito alta, né? A cheia deste ano no Amazonas é causada pela grande quantidade de água que desce pelos rios desde o Peru. No sul do Amazonas, as águas avançam pelos rios Purus e Madeira e na região oeste, pelo rio Solimões. Por isso, os municípios localizados nessas bacias são os mais atingidos. Em todo o estado, quase 155 mil pessoas já foram afetadas pela cheia. Quem mora na capital pouco sente os reflexos da cheia. Apenas um bairro foi atingido. Mas desde o início da semana, o fenômeno já afeta os moradores da região metropolitana, como no município de Manacapuru. Aqui em Manacapuru, as águas do rio Solimões já invadiram uma grande área do centro da cidade. E para não fechar as portas, a maioria dos comerciantes está exibindo as suas mercadorias assim, em cima de pisos improvisados, na frente das lojas. Se tiver vídeo isso, então a gente jamais vai já deixar as coisas ficar aqui. Aí tu tá vendo aqui, tudo aqui é que a gente atrepa, olha. As coisas, tudo que a gente atrepa aí, ó. De acordo com a Defesa Civil do município, mais de 7 mil metros de ponte já foram construídas e ainda é preciso mais. Temos mais em torno de 3 mil crianças já fora da sala de aula em consequência da enchente. Então isso para nós é preocupante porque à medida que começa a secar lá no Alto Solimões, mas essa água vai chegar aqui para nós. Nesta casa, a entrada é direto no segundo andar. Com todos os objetos amontoados em um único cômodo, Dona Norma tem que se virar como pode. As coisas que deu para salvar estão na casa da minha sogra, né? Porque todo ano eu perco uma coisa. Ano passado foi mesa e estante, já não tem mais nada, não tem praticamente mais nada, porque todo ano acaba uma coisa. Nesta manhã, a Defesa Civil Estadual repassou quase 2 toneladas de madeira, fruto de extração ilegal, doados pela Delegacia do Meio Ambiente. 7 municípios também receberam medicamentos para doenças de veiculação hídrica, como a diarreia. É que a água que invade as ruas e casas também traz à tona o esgoto. Nos municípios afetados, serviços básicos, como a oferta de água potável, também são prejudicados. Muita doença. Minha filha está com febre, eu passo o dia com dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. Minhas coisas aqui de remédio, não falta remédio, porque é todo tempo assim, todo ano. Já é direto isso aqui. E vamos conferir então a previsão do tempo para amanhã, aqui na capital e também em algumas cidades do interior.
Em Boca do Acre, a previsão é de tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Em Maués, o tempo fica encoberto, também com possibilidade de chuviscos. Mínima de 24 e a máxima não passa dos 29 graus. Na capital, a sexta-feira segue com muita nebulosidade e chance de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Uma reunião na Câmara Municipal esta manhã voltou a discutir a lei do estacionamento fracionado, que na prática não vem sendo cumprida aqui na capital. O encontro foi acompanhado por órgãos de defesa do consumidor e também pelo Ministério Público, que promete acionar a Justiça para fazer valer a lei. Participaram da audiência os superintendentes de 11 shopping centers da capital, além de representantes das empresas que operam estacionamentos em hospitais e também no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Mais uma vez, a finalidade do encontro foi cobrar o cumprimento da lei do estacionamento fracionado, em vigor desde julho do ano passado e que ainda é ignorado pela maioria das empresas. Quero poder aqui elogiar aqueles que cumprem a lei, mas também mandar um recado muito claro para aqueles que insistem. A Câmara não vai se curvar às suas leis. Ela vai fazer o esforço para que elas sejam cumpridas na sua plenitude. Não pode o privado sobrepor o público. A lei do estacionamento fracionado garante ao consumidor a cobrança proporcional ao tempo de permanência no local. Segundo o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor na Câmara, os estacionamentos vêm praticando preços abusivos. Esses estacionamentos, hoje, essas empresas, elas estão aparentemente cumprindo o que determina a lei municipal do fracionamento, no entanto, eles estão infringindo o Código de Defesa do Consumidor no artigo 39, no que diz respeito à abusividade. E essa abusividade nós não vamos permitir. Esta não é a primeira vez que os donos de estacionamentos são cobrados pelo cumprimento da lei. Propusemos um TAC a eles, que é um termo de ajustamento de conduta, uma espécie de um acordo para que eles se ajustassem à lei municipal. Isso não resultou frutífero. Então nós estamos na fase final de preparação de uma ação civil pública para apontar ao judiciário o que não vem sendo cumprido e pedindo que realmente, a partir de uma decisão judicial, se tenha o cumprimento da lei municipal na sua totalidade. Segundo o Procon Amazonas, desde que a lei entrou em vigor, 48 estabelecimentos já foram multados, totalizando mais de R$200 mil em multas. O Procon alerta que o consumidor deve continuar denunciando as irregularidades. Nós temos o 0800, o 092 0111, que é o nosso telefone, diz que denúncia com relação ao estacionamento. Nós temos o Procon Manaus, que funciona na Rua São Luís, 416, Adrianópolis, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. A Associação dos Praças da Polícia Militar do Amazonas deu início hoje a um movimento grevista que promete reduzir o trabalho dos PMs no atendimento de ocorrências que não sejam flagrantes. A mobilização é contestada pela Secretaria de Segurança Pública, que não acredita em uma grande adesão da categoria. Diferente da greve do ano passado, os policiais militares do Amazonas não irão às ruas protestar. De acordo com a Associação dos Praças, desta vez o movimento deve acontecer sem a paralisação das atividades. Desde hoje cedo, os policiais diminuíram o ritmo de trabalho porque, segundo eles, o governo recusou dialogar com a categoria. Os PMs reivindicam melhorias trabalhistas como promoções e regulamentação da escala de trabalho. O representante dos praças destaca que a mobilização que está sendo divulgada nas redes sociais vai resultar apenas no cumprimento do que diz a lei. Ele explica que os atendimentos da PM serão feitos seguindo o regimento interno da corporação, ou seja, o que não for de competência dos policiais militares não será realizado. Só cumprindo a lei nós vamos conseguir colapsar o sistema da segurança pública, mostrando que cumprindo a lei a gente pode colapsar o sistema porque o sistema não tem estrutura para atender a população manauara. Aí a gente se desdobra em 3, em 4, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, para atender a população, e a gente não mais fará isso, iremos apenas cumprir a lei e vamos mostrar para a população que tem que estar fazendo mau uso da segurança pública e a administração do Estado.
O secretário de Segurança Pública do Estado destaca que uma possível greve da Polícia Militar seria inconstitucional. Mas Sérgio Fontes não acredita que o movimento ganhe força e destaca que há espaço para diálogo. Eu não acredito que o policial militar do Estado do Amazonas vá deliberadamente sabotar a segurança pública que ele tanto defende e prejudicar a segurança do cidadão, ainda mais num momento tão bom quanto esse, que as viaturas estão chegando e que nós poderíamos dar e fazer muito mais pelo cidadão do que estamos fazendo agora. Eu não acredito que essa técnica vá dar certo, porque o Estado se autodefende. O indicativo de greve foi batizado como Operação E Agora José, fazendo alusão ao governador José Melo, que se declarou contrário ao ato de greve dos policiais. Greve é absolutamente impossível de realizar. Eu, governador, jamais tolerarei isso em uma área que seja essencial no caso da segurança pública. Isso eu não vou deixar absolutamente que aconteça. Mas eu tenho convivido com todos eles, temos recebido, temos conversado no sentido da direção de encontrar um caminho para a crise que está aí. Essa crise eu não os criei, os recursos não existem, tem uma promoção que precisa ser feita, mas o momento não é este, porque nós não temos recursos para isso. Estamos conversando para que a gente possa, lá mais na frente, eu estou propondo no mês de setembro, a gente possa sentar de novo. Se a receita do Estado voltar a crescer, evidentemente que eu não atenderei não só a polícia, mas atenderei também a educação, a saúde, todo o resto do servidor público. O governo do Estado afirmou ainda que está descartada a possibilidade de greve também da Polícia Civil. A Secretaria de Estado de Infraestrutura informou hoje que a obra do estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, entrou na reta final de acabamento do gramado e das arquibancadas. A drenagem também está sendo finalizada. A previsão é que o estádio seja entregue no dia 1º de junho. Segundo a empresa responsável pela obra, 80 homens reforçam o trabalho durante os 3 turnos. A entrega do estádio vai beneficiar principalmente o time do Princesa dos Solimões, que atualmente precisa disputar as partidas do Campeonato Amazonense em outros municípios. E ainda falando de esporte, no final deste mês começa o Campeonato Amazonense de Futebol Americano. É isso mesmo, o esporte aqui no Amazonas já é disputado há 10 anos, como mostra a reportagem de Orestes Litaif. No Brasil, o futebol americano atrai olhares de mais de 3 milhões de espectadores. 130 times disputam a Liga Brasileira. E esse esporte de origem estrangeira já está cada vez conquistando seu espaço aqui no Amazonas. Entre as modalidades importadas, o futebol americano já é um dos mais praticados na capital. O futebol americano se iniciou no Amazonas, em Manaus, há 10 anos, né? Eles vieram através dos irmãos Sordes, que não fazem mais parte do movimento, mas foram eles que iniciaram o esporte aqui há 10 anos. E começamos, né, como todo esporte amador, com muita dificuldade, atletas jogando descalço, só de camisa, short, né? Mas com o passar dos anos foi evoluindo. Então hoje nós já estamos no nível, digamos, quase igual ao nível que está no Brasil. Em 10 anos, o futebol americano ganhou muitos adeptos em Manaus, inclusive campeonatos organizados. Em alguns pontos, o esporte é bem parecido com o futebol tradicional, disputado por grandes clubes brasileiros. O jogo é entre 4 linhas, tem 2 traves, uma de cada lado, e 11 jogadores em cada time. Mas as semelhanças acabam por aí. A primeira diferença, na verdade, que tem é na quantidade de times. Que, tipo, no futebol soccer, né, são 24 jogadores. E no futebol americano, são mais de 56 atletas que possuem cada time. Porque o time é dividido em 3 etapas, né? Que é o time de ataque, o time especial e o time de defesa, entendeu? O quarterback, no caso, como é meu posicionamento, ele tem a função de lançar a bola para o recebedor. O recebedor recebe essa bola e tenta ultrapassar a linha adversária, que no caso é a end zone, para poder fazer o touchdown. Tá? Caso o recebedor não receba a bola e caia no chão, a jogada ali morre e você inicia novamente a jogada. No futebol americano, o contato físico é inevitável. Para manter a forma e superar o adversário, a rotina de treino é pesada.
No time Ajuricaba Orion tem gente que divide a jornada de treino com trabalho e estudo. Muita gente trabalha de noite, às vezes vai trabalhar depois do treino, então é muito dificultoso. A gente tenta ajudar ao máximo, faz carona, passa uma rota para pegar todo mundo para treinar. Realmente é dificultoso, mas é uma coisa prazerosa, é uma coisa que a gente faz por nós mesmos, pelo esporte que a gente gosta. No Amazonas são 6 times disputando um único título estadual. Para manter um bom elenco, alguns times precisam de patrocínio, mas para conseguir isso tem sido uma tarefa difícil. Recentemente, para disputar um torneio em Roraima, os jogadores do Ajuricaba tiveram que ir para o semáforo pedir dinheiro para conseguir viajar. Para mim, para o meu time, não foi trabalho nenhum ir para o sinal. Eu quero agradecer a todos aqueles que puderam ajudar a gente ali no sinal, de alguma forma, dando pelo menos uma palavra de apoio. E eu quero também falar para quem quiser ajudar o crescimento do esporte, que tem o nosso plano de patrocínio. Pode procurar a página no Facebook, é muito bom o plano de patrocínio, você vai ajudar não só ao nosso time, mas como o esporte a crescer aqui no estado do Amazonas. Com apoio ou não, no final deste mês, 6 times amazonenses de futebol americano disputam a temporada 2015. Dentro de campo, o principal objetivo dos atletas é a disputa pela bola. E sempre que alguém recebe ela, é alvo dos adversários. Campeonatos... Ai, meu Deus do céu. Aí até o repórter entrou na disputa. O Band Cidade de hoje fica por aqui. Para rever esta edição, acesse o site band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que você pode ajudar a pautar o Band Cidade mandando uma sugestão de reportagem para a gente para o WhatsApp da redação, onde você também pode enviar fotos e vídeos. Anote o nosso número, 99205-1478. Você fica agora com a propaganda política obrigatória e, na sequência, você acompanha os principais fatos do dia no Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.